Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão inscrito, inscreva-se, é de graça a sua inscrição, clica uma vez no botão, tá inscrito, ponto, sobe o like também, porque o seu like ajuda e ajuda demais aqui o nosso canal, e habilite o sino das notificações, e receba todos os nossos vídeos, todos os nossos conteúdos, todos os dias, transmissões dos jogos do Vasco também. Transmitimos todos os jogos aqui, inclusive ontem os meninos empataram o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil em São Januário, 1-1 com o Palmeiras, tá certo? Vamos para o segundo, tenho certeza que o Vasco vai buscar essa classificação lá em São Paulo, no Allianz Parque, contra a equipe do Palmeiras, sub-17. Parabéns, molecada, pelo jogo difícil contra a equipe do Palmeiras, tá certo? Vamos falar sobre Luiz Melo, vamos falar sobre Matias Rojas, jogador excelente meia. Gente, eu quero falar muito sobre esse jogador, tá? Falar sobre venda de ingressos também para o jogo do Vasco contra a equipe do Flamengo. E, é claro, não pode faltar o técnico Maurício Barbieri, porque tem um trabalho muito contestado na frente do Vasco. E ontem na entrevista do Paulo Brax, né, o Paulo Brax falou de correção de rotas, tá certo? Então vamos começar com esse assunto. Bom, falando, já que nós começamos a falar sobre Maurício Barbieri, e parece, não é ataque pessoal, gente, muito pelo contrário. Lá atrás, num passado recente, os mais novos talvez não lembrem, mas né, não sou tão velho assim, mas eu acompanhei muita coisa do Vasco bem de perto, sabe? O Ramon Menezes era técnico do Vasco, tá aí na capa. Ele era técnico do Vasco, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro. Na oitava rodada, na nona rodada, o Vasco estava na sétima ou oitava colocação. E o Alexandre Campelo usou a seguinte frase: olha, prefiro demitir agora, antes tarde do que nunca. Demitiu o Ramon Menezes do cargo do Vasco. Ramon Menezes, que faz um excelente trabalho na seleção brasileira sub-20 e agora assumiu a principal nesses jogos aí da seleção brasileira. Ramon Menezes vai comandar a seleção principal por 3 jogos. Passou o primeiro, agora o segundo, enfim. Aí eu observei aqui, depois trouxe o Alexandre Campelo, mandou o Ramon embora e trouxe o Ricardo Sapinto. Quem não lembra disso? Loucura. Técnico completamente maluco. Daí, dito isso, ontem o Paulo Brax, eu não vi ninguém perguntando sobre isso, então acho que assim, a galera foi muito bem nas perguntas, só que, enfim, a galera queria questionar mais, né? E um trabalho muito questionado é o trabalho do Maurício Barbieri. Por quê? Falamos sobre a eliminação da Copa do Brasil, o Vasco na zona de rebaixamento, o Vasco não tá bem, não tem um sinal de melhora no Vasco. Você olha o Vasco assim, pô, cara, não vai melhorar. Com esse tipo de trabalho, não vai melhorar. Ele falou da parte física, equiparação física, eu discordo. O Vasco cansa com 30 minutos do primeiro tempo. Então, assim, se existe, Paulo Brax, uma correção de rota, já passou da hora. Porque a onça já bebeu água há muito tempo. O Vasco é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, o resultado, o Barbieri tem que ganhar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, né, para tentar se redimir com a torcida depois do que ele falou e principalmente pelo trabalho que ele vem fazendo à frente do Vasco, que é totalmente contestável, tá certo? Então, martelo batido dentro do Vasco e a gente vai falar sobre isso aí, entre outras situações. Ele bate o martelo dizendo que confia e acredita no trabalho do Maurício Barbieri. Essa é a posição dele nesse momento, tá? Mas não da torcida, que exige a sua saída, até porque o Vasco está numa situação muito, mas muito complicada, tá certo? Matias Rojas. Quero falar sobre esse jogador que eu gosto muito. Ontem, gente, eu comentei aqui, durante a live do jogo entre Vasco e Palmeiras, no Sub-17, sobre o Rojas. Um jogador que eu queria muito, mas muito no Vasco. O Vasco não precisa do Messi, sabe? Ah, Eduardo, é caro. Caro? Cara, essa montoeira de jogador
que ganham 100, 150 mil no Vasco e nem no banco de reservas estão. E vocês sabem do que eu estou falando. Então, ontem, o Vene Casagrande trouxe alguns números aqui, né, sobre valores, sobre o Matias Rojas. Matias Rojas pede aos clubes que procuram ele os seguintes valores: 3 milhões em luvas, isso cerca de 15 milhões aí de reais, 2 milhões líquidos, sabe, por salário, né? Tipo, gira em torno de 10 milhões por ano, né? Ele é paraguaio e ele tem um contrato com o Racing e não vai renovar com o time, né, argentino. Ou seja, 10 milhões por ano, né, de salário aqui para o Matias Rojas. Vamos lá, vamos sonhar. Pô, esse cara ia resolver o problema do meio-campo do Vasco. 10 milhões ia sair barato para o Vasco. Isso aí, bilheteria paga, enfim, outras ações pagam. Não é um grande astro, mas é um grande jogador, um excelente jogador, e resolveria, sim, o problema no meio-campo do Vasco. Você falou também no Cuejar. Imagina o Cuejar e o Matias Rojas nesse meio-campo do Vasco, né? Alex Teixeira mais à frente, Matias Rojas dominando a jogada, aí você tem o Orejano, você tem o Gabriel Peck voando, você tem opção para gerar esse time, fazer com que esse time jogue realmente, com Pedro Raul também no ataque como centroavante, ganhando opções, Eric Marcos, Figueiredo. Você corrige todo. A zaga do Vasco é boa. O sistema defensivo do Vasco é muito bom. Então você tem que corrigir para ontem. E tem que ser um jogador desse naipe, já que tem 2 contratações confirmadas. Gente, o Vasco tem 2 contratações confirmadas. Eu que disse, foi o Paulo Brax ontem na entrevista coletiva. E não é o Serginho, tá? Não é o Serginho. O Serginho já está, enfim, com pré-contrato assinado. Não é o Serginho, tá? São outros jogadores. E acho eu, tá, que são jogadores no meio campo, de meio campo, como ele disse, o pensamento dele mirou alto, ele pensou alto, né? Então, essa é uma realidade que a gente precisa corrigir, né? Jogadores no meio campo, jogadores mais pesados, jogadores, enfim, fortes, para que o Vasco possa, né, gente, seguir mais tranquilo. Então, assim, a torcida do Vasco, tá, está revoltada nesse momento por conta da situação do Vasco, e isso é fato na história. Sobre o jogo contra o Flamengo, né, já ingressos vendidos aí, ingressos... Gente, vou falar uma parada para vocês, hein? O bicho vai pegar segunda-feira. Mais de 20 mil ingressos vendidos para esse jogo já. Vai bater recorde de público no Campeonato Brasileiro, isso eu não tenho dúvidas. Estaremos juntos nessa transmissão, tá? Estaremos juntos, direto do Maracanã. Então cola aqui no canal, se inscreve aqui, vamos juntos para essa transmissão. Então, mais de 10 mil, mais de 20 mil, desculpa, ingressos vendidos até esse momento, tá? E hoje deve passar da casa dos 30, 40 mil ingressos aí, tranquilamente, mas é muito tranquilo. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Tá certo? Então, assim, gente, é um jogo muito, mas muito importante para o Vasco, esse jogo contra o Flamengo. Ah, Eduardo, mas vou torcer para o Vasco perder para o Barbieri sair. Não. Gente, não vamos pensar assim. Primeiro que isso não é pensamento vascaíno. O vascaíno pensa independente do clube, independente da situação, o vascaíno ele pensa em vitórias. Precisa apoiar o Vasco. Tá certo? Então, essa é a realidade da torcida do Vasco. Não. O trabalho do Barbieri não é bom, mas eu não vou torcer para o Vasco perder para o Flamengo para o Barbieri sair. Tá? Então, meu pensamento é de vitória, é de apoio, é de muita atenção. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Fica atento aí, fica ligado. Se inscreve aqui embaixo, porque sua inscrição é muito importante e de graça aqui no canal. Tá certo? Sobe o like também, porque seu like ajuda demais, mais uma vez aqui. E principalmente, bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Eu torço para o clube mais amado desse planeta Terra. O nosso querido e amado, vou repetir aqui, Clube de Regatas Vasco da Gama. Fui!